Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio, nossa websérie Lucrando com SPDA Aterramento. Nesse episódio, nós vamos falar de um tema muito importante, que é justamente a classe do SPDA. Lembrando que a classe ela é um resultado, né? Na verdade, é um ponto de entrada, mas que vai se tornar um resultado de medidas de proteção do gerenciamento de risco. Eu preciso fazer gerenciamento de risco para ter a classe do SPDA. Entendendo a classe, eu vou para o projeto e no projeto eu vou dimensionar qual vai ser o tipo de captação, como vai ser a descida e como vai ser o aterramento. Hoje, a grande oportunidade nessa live é você entender os parâmetros mais importantes depois de você ter a classe do SPDA. Ou seja, qual vai ser a consequência de proteção que você vai realmente projetar ou você vai inspecionar no seu cliente. E isso pode gerar você pode gerar, por exemplo, uma economia enorme para o seu cliente simplesmente sabendo qual item usar, onde usar e como usar. Então hoje nós vamos mostrar projeto, vamos mostrar um pouco da teoria, que é extremamente importante, e também falar de partes práticas. Mas antes disso, uma outra oportunidade que você não pode perder, que é o nosso grande evento SPDA e Aterramento Experience, né, do projeto ao laudo. É um evento que a gente está preparando, pessoal. Está até tendo obra aqui do lado que a gente está montando um laboratório, um SPDA exclusivo para você ter uma imersão sensorial durante esse evento. Quer ver um pouquinho de como que vai ser esse evento? Roda aí, Germano. Germano, eu vou dar um vídeo aqui só para você ver. Olha só, você viu o nosso evento, cara, vai ser um evento maravilhoso, fantástico, a gente está preparando muito material. E para você se inscrever nesse evento gratuitamente, vai ser online, basta vir aqui na bio, ó, aqui na minha descrição desse vídeo tem um link em que você vai clicar e se inscrever. E se inscreva logo para você já receber, antes mesmo do evento, muito material que a gente está disponibilizando, certo? Vai ter certificado de participação nesse, ó. Certificado de participação, não é um certificado de SPDA, mas de participação, ou seja, já vai usar ali como horas complementares se você quiser. Bom, falei a primeira oportunidade, vamos realmente buscar aqui o nosso conhecimento nessa nossa websérie, nesse nosso episódio, e lembrando que se você não trabalha com SPDA ou não quer trabalhar, ou você acha que o SPDA não é importante para sua empresa, ou acha que o SPDA não vai trazer faturamento, se você tem certeza de que isso é real, eu sugiro que você saia dessa websérie, porque não faz sentido. Se você não acredita que o SPDA não vai te trazer faturamento, é porque você ainda não entendeu a grande demanda que existe nesse mercado. E se você quer realmente entender, quer fazer e quer faturar com o SPDA, fica comigo até o final dessa aula que você já vai ter uma visão amplificada no que diz respeito às medidas de proteção e principalmente aos subsistemas ali de um SPDA, beleza? Então vem comigo, papel e caneta na mão, agora nós vamos entrar no nosso modo aqui, Experience, né, focado no SPDA. Bom, pessoal, entendendo isso, a nossa grande ideia desse episódio de hoje é justamente a gente analisar os fatores que dependem da classe de SPDA. A gente sabe que a classe de SPDA é um produto do gerenciamento de risco. Então, por exemplo, para eu saber como será o meu SPDA, como eu vou ter ali meu subsistema de captação, como eu vou ter meu subsistema de descida e aterramento, vai ser estrutural, vai ser externo, vai ser isolado, qual é a diferença entre eles? Eu preciso, antes disso, fazer o gerenciamento de risco. Então aqui nós temos uma imagem de uma das abas do nosso software de gerenciamento de risco, nosso GR Pro SPDA, que é uma planilha
totalmente desenvolvida para te ajudar. Então você pode ter ela, você pode ter, por exemplo, outros softwares como Proelétrico, QI Elétrico ou TCAT, softwares que vão te dar um gerenciamento. Durante a etapa de gerenciamento, você insere o valor que você deseja para a classe de SPDA. Ou seja, a classe de SPDA não é bem um resultado, é um parâmetro de entrada, mas que após fazer a análise, eu já determino ele como um dos parâmetros finais. E depois do gerenciamento de risco, eu defino a minha classe. E a minha classe vai interferir em vários fatores do meu projeto e em vários fatores da nossa demanda ali de material e construção. Ou seja, pessoal, se eu tenho, por exemplo, aqui um prédio, imagina só, tem até coisa que não era para eu mostrar agora, mas depois eu mostro. Imagina que eu tenho um prédio, tá dando para ver, Germano? Eu tenho aqui uma edificação simples, onde eu tenho um telhado metálico, eu já posso me orientar por outras questões. Eu tenho, por exemplo, uma laje aqui de concreto, e eu sei que eu vou ter que fazer um SPDA aqui. Por que eu sei que eu vou ter que fazer um SPDA? Porque nós fizemos o gerenciamento de risco. Então, gerenciamento de risco que me diz se há necessidade ou não. Havendo a necessidade pelo gerenciamento de risco, a gente vem aqui e começa a pensar. Então, imagina só esse prédio, nós temos aqui térreo, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andares, 6 andares aí, mais o térreo. Então, se a gente for multiplicar por 3, 7 vezes 3, 21, né, Germano? Eu não posso errar isso aqui. É isso mesmo? 7 vezes 3, 21. Eu tenho um prédio de 21 metros. Por que é importante eu ter essa informação? Porque depois eu vou linkar essa informação da altura do prédio, a altura até o ponto onde eu vou instalar o meu subsistema de captação. E isso vai ter relação direta com o nível de proteção e vai restringir alguns tipos de proteção, como por exemplo o captor Frank. Muito cuidado, eu vou mostrar isso durante essa aula. E quem sabe, se vocês ficarem até o final comigo e curtirem esse vídeo agora, eu também posso falar um pouquinho disso aqui, ó. Isso aqui, ó, tá até falhando ali o AutoCAD por conta disso. Isso aqui é um silo, tá, pessoal? A gente vai comentar algumas coisas, mas eu preparei uma aula específica para falar sobre esse carinha durante a semana que vem, tá? Então, se inscreva no evento, porque se inscrevendo no evento aqui no link abaixo, você já vai receber essas informações, esses avisos, tanto pelo e-mail e também entre no canal do Telegram que a gente preparou só para avisar sobre esse evento. Recado dado, já mostrei o que vai ter na live, agora vamos seguir, Germano, porque a gente tem pouco tempo hoje. Sabendo disso, nós vamos entender o que são as classes de SPDA. Bom, pessoal, para ter a classe de SPDA, eu tenho que ter o nível de proteção. Então, esse nível de proteção é um parâmetro de entrada lá na minha planilha ou no meu software de gerenciamento de risco, baseado na 5419 parte 2. E através do meu nível de proteção, eu tenho a classe de SPDA. E por que eu tenho que fazer isso? Porque o nível de proteção vai ter relação direta com a possível intensidade de corrente que vai cair ali nesse prédio. Gravem isso. Quanto menor for o valor numérico do meu nível de proteção, mais rigoroso ele é. Ou seja, o nível de proteção 1 é o mais rigoroso. O nível de proteção 4 é o menos rigoroso. E esse rigor está baseado em todo um gerenciamento de risco e que também vai ter uma relação direta, pode ter uma relação direta com a intensidade da corrente que cai nesse local. Entendido isso? Quanto menor for o meu número numérico, maior era o rigor. Então, um SPDA classe 1 é um SPDA mais protegido, mais dimensionado, não superdimensionado, mas que vai tentar restringir ao máximo as consequências aí de uma descarga atmosférica. Fechado? Tranquilo? Vamos seguir. Entendendo isso daqui, nós vamos ter esse sentimento aqui. Opa! Pablo, você tá me mostrando uma imagem que parece ali um cubo, né? Cara, isso aqui é basicamente um resumo das possibilidades que a gente vai ter de proteção. Então eu tenho, por exemplo, uma captação que vai ser por um mesh ou uma gaiola de Faraday. Eu tenho uma captação
que pode ser por um captor Frank, que vai ter ali um ângulo de proteção e uma relação direta com esse ângulo e altura dele, e eu tenho uma possível captação por uma simulação de uma esfera rolante, onde essa esfera vai rolar ao longo da edificação e tocar na própria estrutura, e onde essa esfera toca, possivelmente há a chance absurda de cair uma descarga atmosférica. Ou seja, o ponto onde essa esfera toca ou gira em torno da minha edificação seria a zona 0A. Lembra que segunda-feira, no episódio anterior, eu falei sobre zonas? Né? Zonas 0A, 0B, aqui vai fazer muito mais sentido. Então a gente tem essa classificação. Não se preocupe que eu vou falar sobre cada um já aqui. Entendido isso, nós temos 3 tipos de métodos de posicionamento para captação, que vai depender da minha classe. Eu tenho o método do ângulo de proteção, que é o método Frank, eu tenho o método da esfera rolante ou da esfera eletromagnética, e eu tenho o método das malhas. Pablo, qual que é o melhor? Depende. Tem locais onde o melhor vai ser o Frank, tem locais onde o melhor vai ser o Faraday, tem locais onde o melhor vai ser a esfera rolante, tem locais onde eu tenho que analisar tanto Frank quanto esfera rolante e verificar o pior caso. Tem locais onde eu não posso usar o Frank porque a altura da edificação ou a altura do ponto de referência que eu quero proteger não vai me deixar utilizar. E eu falei ponto de referência, eu vou te mostrar no desenho depois o que seria um ponto de referência. Entendido aqui? Teoria, descarga direta. E o que acontece? Eu tenho uma descarga direta, por exemplo, no captor Frank. Imagina que esse cara aqui é um captor Frank. Quando ocorre essa descarga direta, as correntes possivelmente irão se dividir. E elas vão se dividir dependendo da quantidade de nó, dependendo de como ocorre essa dispersão. Entendendo isso, eu vou ter uma corrente I1 que depende do nível de proteção. Pablo, o nível de proteção classe SPDA classe 1. Qual seria a possível corrente de descarga? Ela pode variar de 100 kA, 100 mA até 200 mA. Classe 2, aí vai diminuindo dependendo de uma tabela que existe na norma, na parte 1. Se eu não me engano, lá no anexo da parte 1 está essa tabela, onde ela trabalha, ela mostra os impulsos e mostra as possibilidades de máximo e mínimo. Beleza? Entendido isso, eu tenho uma divisão de corrente. Se eu vou para uma malha, pessoal, essa corrente ela vai se dividir. Ela vai se dividir no mesh de captação, no subsistema de captação, e também vai se dividir nos nós. O que seria nó? Um ponto onde eu tenho a conexão de, no mínimo, 3 condutores. Então, se eu tenho um ponto onde eu junto 2 condutores, não é um nó no que diz respeito à divisão de corrente, porque vai ser a mesma corrente que vai passar. Agora, quando eu tenho 3 condutores, ó, imagina aqui que eu tenho 3 condutores, agora vai ser difícil fazer na mão. 3 condutores aqui, ó. Tenho aqui, outra aqui e eu junto. Aqui eu já posso, dependendo do sentido da corrente, eu posso ter ali uma divisão ou união dessa corrente, soma dessas correntes. Então, por exemplo, para o SPDA, caindo uma descarga direta, eu vou ter a divisão das correntes pelos meshes. Por isso que quanto maior for o nível de proteção, menor tem que ser esses meshes, as dimensões entre eles, e maior vai ser a quantidade de meshes que eu vou ter. Por isso que eu vou dividir ainda mais a corrente. Ou seja, a necessidade de eu ter descidas mais próximas, meshes de captação mais próximos, tem relação com a intensidade da corrente que ali vai cair. Porque nesse sentido eu vou ter uma divisão maior. E o nível da corrente que vai circular por cada condutor vai ser o menor tolerável. Entendido? Se eu tenho, por exemplo, uma possibilidade de cair um SPD, de ter um nível de proteção classe 1, onde eu tenho a possibilidade de uma intensidade maior de uma descarga atmosférica, e eu tenho ali um subsistema de captação que não está bem definido, está ali com as distâncias maiores do que a norma diz, possivelmente, naqueles condutores vão circular correntes maiores do que seria necessário, ou maiores do que seria permitido, e isso pode influenciar no rompimento ou nas perdas, e também
na problemática das características de condutibilidade e características térmicas durante esse impulso de corrente. Ou seja, eu tenho que entender a teoria, porque senão o meu cliente fala, pô, mas por que eu preciso colocar tantos cabos aí? Porque a quantidade de condutores, além de melhorar ali a minha captação, de melhorar ali a minha blindagem por uma descarga direta, eu também melhoro a dissipação, porque eu vou ter vários caminhos e esses caminhos vão dividir essa corrente inicial em valores menores. E com isso vai garantir que aquele meu sistema, que aqueles meus condutores não venham a perder a sua capacidade de conduzir e a capacidade de suportar esses impulsos. Entenderam isso, pessoal? E aí eu vou fazendo, por exemplo, essa característica de nó. Eu gosto de falar bastante disso porque aqui, tendo essa ideia, você já também consegue dimensionar os DPS. Gente, como é que eu dimensiono DPS? Eu dimensiono pelo tipo de edificação? Não. Você dimensiona pelas características de conexão, de dissipação, né? de continuidade. Quanto mais quantidade de descidas, menor vai ser a necessidade de você colocar um DPS com uma corrente de impulso maior. Ou seja, o DPS vai ter relação direta com as possibilidades de corrente que vão descer ali pela descida ou vão chegar ali a malha de aterramento. Então, por exemplo, a corrente dessa descida vai ser a somatória da corrente que circula nesse laço aqui. Tá? E não será a corrente total que vai cair no SPDA, porque ele vai se dividir. Isso se eu garanto uma equipotencialização adequada. Por isso que é tão importante isso daí. Entendido, pessoal? Deu para perceber? Essa parte aqui é uma parte que muita gente esquece e não entende e por isso fica falando besteira. Falar, não, essa norma ela veio só para gastar material. Essa norma ela não serve. Essa norma, sei para que existe essa norma. E aí eu que pergunto, para que existe um profissional que discute tanto sobre norma e não acrescenta nada nela? Só discute, só diz que não presta e não acrescenta informações ou não dá pareceres que tecnicamente são justificáveis. Eu tenho que ser sincero. Então, a credibilidade desses profissionais que reclamam da norma, mas não têm uma crítica construtiva, né, acabam diminuindo, pelo menos para mim. Seguindo aqui. Nós temos aqui os fatores que vão sim depender da classe de SPDA. A gente sabe que a classe de SPDA vai ter uma relação, né, com uma estatística de descargas, de intensidade da corrente da descarga. Mas também a classe de SPDA vai interferir no parâmetro da descarga, que é o que eu estava comentando, no raio da esfera rolante, no tamanho da malha, e no ângulo de proteção, ou seja, a classe do SPDA vai interferir diretamente no meu subsistema de captação, por isso que eu tenho que chegar a uma classe adequada no meu gerenciamento de risco. A classe de SPDA vai depender também das distâncias típicas entre os condutores, quando eu tenho, por exemplo, na descida e nos condutores do meu anel de aterramento. Como assim, Pablo? Como que vai interferir? Eu tenho uma regra que eu tenho que atender para o aterramento do menor comprimento do eletrodo de aterramento permitido, que vai ter relação tanto com a classe de SPDA e com a resistividade do solo, tá? Então, para isso, se eu precisar da resistividade do solo, eu vou ter que fazer uma sondagem geoelétrica vertical. O que é isso, pessoal? É o novo nome que se dá agora à resistividade do solo. Sabia disso, Germano? Agora é sondagem, né? Sondagem geoelétrica, olha só. Então, porra, quando você colocar na proposta, coloque esse nome e dá até para acrescentar mais um valor aí, só pelo nome ser mais bonito, né? Sondagem geoelétrica, tá, pessoal? Agora. Nós temos também a distância de segurança, que é a distância em que eu tenho que manter os meus materiais e equipamentos metálicos das minhas descidas ou das possíveis regiões condutoras, caminhos condutivos de uma descarga atmosférica. Por quê? Se eu tenho um material metálico próximo de uma descida e durante a descarga atmosférica eu vou ter uma corrente e um campo, eu posso induzir entre esse meu material metálico e a minha descida um campo, uma DDP, uma diferença de potencial, que vai gerar um centelhamento. Então, além de eu ter um dano destrutivo para esse material que está próximo da minha descida, eu ainda vou também criar um surto que vai
percorrer esse material e adentrar a instalação. Então eu tenho que calcular essa distância de segurança, que é a distância que determina até que momento, até que distância eu vou precisar equipotencializar ou não, ou eu vou seguir com outros parâmetros de medidas de proteção contra surto. E também, como eu falei, o comprimento mínimo dos eletrodos do termo. Esses parâmetros, pessoal, vão influenciar diretamente, no dinheiro. Se eu aumento a quantidade de materiais, eu aumento o dinheiro. Se eu aumento a necessidade de um rigor maior, eu aumento o investimento em mão de obra e análise, e também em material. Então, você entender tudo isso vai ser diretamente proporcional ao quão custoso ou qual é o custo-benefício da sua solução que você entrega, tanto em projeto ou até numa inspeção. Por isso que é importante conhecer bem a teoria e a relação entre os fatores. Certo? Gostaram aí? Deu para pegar? E aí eu vou perguntar para você aqui. Cara, entenda uma coisa. Perguntar não, eu vou afirmar. Que aqui a gente tem que afirmar porque perguntar é retórico. Esses parâmetros vão influenciar diretamente nos custos da instalação. Guarda essa mensagem. Os parâmetros relacionados à classe do SPDA vão influenciar. Então, se eu não faço um gerenciamento de risco adequado, eu vou ter problemas em dimensionar ou especificar a classe do SPDA. E, portanto, eu vou ter problemas no custo da instalação. Eu vou gerar um prejuízo ou eu vou colocar um sistema subdimensionado. Então, guarda essa informação que isso durante o projeto e inspeção faz muita diferença durante a tua análise, para a forma como você interpreta tudo aí. Beleza? Gostaram? A gente ainda vai mostrar muita coisa aqui, mas eu queria, antes disso, pedir para você curtir, se inscrever no canal, e enquanto eu bebo uma água, eu vou pedir para o Germano rodar novamente a nossa vinheta do nosso mega evento, tá? SPDA Aterramento Experience do Projeto ao Laudo. Já tá na minha mente, Germano, isso aí. Pense no evento que vai ser top, tá? Então o Germano vai rodar uma vinheta só para eu molhar a garganta e continuar aqui com esse episódio que tá animal. Roda aí, Germano. Olha só como a cada vez que eu vejo esse vídeo eu fico até orgulhoso, já, mano. Vai ter tudo isso. Só, claro que eu não vou fazer tudo isso ao vivo. Mas nós vamos fazer coisas ao vivo que vocês não imaginam. A gente sempre apronta aqui ao vivo, né? Então quem já é acostumado a ver nossos eventos sabe que vai ter algo diferencial. E além de você se inscrever, eu quero te pedir uma coisa, cara. Se em algum momento, em alguma live, algum stories, algum PDF, em algum local, a gente passou para você um conhecimento que fez diferença, tanto no seu serviço quanto na forma que você interpreta os conhecimentos. Se a gente fez alguma coisa que fez diferença, eu quero lhe pedir, né, como um papo aqui de profissional para profissional, compartilha esse evento. Manda esse link que você se inscreveu, manda para os seus amigos, manda nos grupos do WhatsApp. Por quê? Porque o conhecimento que eu passo para você tem que ser passado também adiante. Senão a gente quebra, tá? Essa coisa maravilhosa, essa ligação maravilhosa de conhecimento que a gente está criando aqui ao longo dos anos e ao longo de toda essa nossa busca por entregar o melhor conhecimento para você. Show? Bacana? Né? Ficou tocado com o meu pedido? Então manda lá, pô. Vamos seguir então, Germano. Foca aqui, vamos lá. Então, nós vimos que a classe do SPDA vai interferir em algumas coisas. E aqui nós temos lá da norma, tabela 2, parte 3. Cara, isso aqui talvez não seja novidade para ninguém. Mas o que eu vou comentar agora pode ser novidade para você. Nós temos aqui a classe do SPDA que varia de 1 a 5, lembrando que o 1 é o mais rigoroso. E quem define quando eu sei que é o classe 1? Após um gerenciamento de risco. Então, nós vamos ter uma live em que a gente vai fazer um gerenciamento de risco inteiro aqui. Pensando nisso, nós temos também relacionado à classe do SPDA o raio da esfera rolante. Olha só,
aqui é o raio da esfera rolante. Eu vou mostrar o que seria essa esfera rolante. Mas nós temos, por exemplo, a classe 1 do SPDA, tendo um raio de 20 metros. Pessoal, raio, não diâmetro. Eu já vi profissional se confundindo entre raio e diâmetro. E quando eu mostrar, por exemplo, uma edificação na diagonal, a gente vai ter uma problemática com relação a isso. Por isso que é importante você sempre analisar todos os casos. Pensando nisso, nós vamos também ter o outro método, o método da esfera rolante ou da esfera eletromagnética, o método das malhas, dos afastamentos das malhas, que tem uma relação também direta aqui com a classe do SPDA, e aqui eu estou falando da minha captação. Então eu tenho afastamentos que vão variar de 5 por 5, 10 por 10, 15 por 15 e 20 por 20. Pessoal, isso aqui mudou, tá? Em 2015 houve mudanças em relação à norma anterior. Então, se você pegar um prédio que é anterior a 2015, você vai ver mudanças significativas. Eu acho que isso vale uma live, né, Germano? Vale um episódio, né? A gente vai fazer um episódio comparando e mostrando quando você tem uma edificação antiga e quando você faz uma inspeção, adequação, que você precisa olhar e quais são os cuidados que você deve seguir. Porque isso é comum, tá? Nem todos os prédios são novos. A grande maior parte que a gente realmente faz a inspeção são prédios antigos, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Cuidado. Isso aí, em um outro momento, me cobrem aqui que a gente vai fazer. Então, eu tenho o afastamento das minhas malhas e o ângulo de proteção. O ângulo de proteção do Capitão Frank segue uma tabela, uma planilha não, um gráfico que eu vou mostrar já já. Nós temos aqui, iniciando com a gaiola de Faraday, que na verdade é uma blindagem, tá, pessoal? Então, quando a gente imagina uma gaiola de Faraday, a gente tem, por exemplo, uma edificação. Essa edificação tem os meus meshes de captação e a distância entre esses meshes, lado e comprimento e altura, da forma que você quiser chamar isso aqui, vai ter relação direta com o meu classe de SPDA. Se eu tenho uma classe de SPDA tipo 3 ou nível 3, eu tenho um distanciamento desse mesh que vai estar de 15 por 15. Pablo, eu posso mudar isso? Eu posso colocar 15 por 10, 15 por 20? Pela norma, não. Antes de 2015, eu tinha as dimensões proporcionais a um retângulo. Agora, eu tenho as dimensões proporcionais a um quadrado. Então, quando você muda um comprimento de um lado, pode interferir. Isso é a teoria. Porém, quando a gente vai para a prática, a teoria às vezes não se sustenta. Então, em alguns locais, em alguns tipos de telhados, principalmente telhados com 2 quedas, 3 quedas, 4 quedas, né, ou 4 águas, né, que são telhados um pouquinho diferentes, nós vamos ter que tomar um cuidado com isso, tá? Porque essas distâncias podem mudar e a gente vai ter que criar um SPDA híbrido para garantir que aquela proteção ainda assim esteja seguindo aos critérios. Então, nós pensamos sempre em tentar manter essas distâncias, 5 por 5, 10 por 10, 15 por 15. Por exemplo, se a gente for aqui para essa edificação, tá dando para ver, já, mano? No AutoCAD? Show. Imagina que a gente tem essa edificação. Eu tenho uma edificação, uma planta baixa, tá? Então você vai pegar aqui, colocar todas as infraestruturas de elétrica, mas o que interessa pra gente é o SPDA. E aqui já fica uma dica, tá? Se você vai fazer um projeto de SPDA, você tem que pedir a planta do telhado, mas não somente a planta do telhado. Você tem que pedir do arquiteto, do engenheiro civil, de quem te entregar esse material, também as vistas. Então você tem, por exemplo, a vista lateral, aqui a vista em diagonal. Isso aqui é importante para a gente tentar fazer ali uma modelagem 3D no próprio AutoCAD. Você tem a vista frontal e a vista de trás. É como, Germano? A vista frontal e a vista posterior, sei lá. Vocês entenderam, pô. Então você tem que ter essas vistas, porque isso aqui é extremamente importante. Por quê? No momento que você trabalha com um projeto, por exemplo, posterior, né? Você trabalha com um projeto onde eu só tenho uma vista de uma planta baixa, uma vista superior. Aqui, por exemplo, eu tenho indicação de 2 águas. Eu tenho uma setinha para o lado e uma setinha para o outro, mostrando a inclinação. Pablo, essa inclinação é importante? Claro que é. Você tem que lembrar que um telhado, nesse caso, por ter inclinação, ele não está reto.
Então ele vai ter uma inclinação, o que acontece? Eu vou trabalhar agora não com um comprimento qualquer, eu vou trabalhar com uma hipotenusa. Cara, eu vou ter que voltar lá, né, Pitágoras, né? Isso aí é assunto de ensino médio, né? Sim. Por quê? Porque na hora que você trabalha uma hipotenusa, quando você faz uma vista superior desse jeito, não quer dizer que essa distância desse ponto para cá, deixa eu colocar, essa distância aqui de 9 metros pode não ser 9 metros. Estou tendo uma vista superior. Isso aqui, na prática, pode ser uma distância maior, porque esses 9 metros vão ser a minha base ali. Aí eu vou ter o meu telhado e eu vou ter, desculpa, a minha base, eu vou ter ali o apoio do telhado, ou esteio, como você quer chamar, e aí eu tenho o meu próprio telhado, que é a hipotenusa, então eu não vou utilizar esse valor. Se você utilizar 9 metros sem ter certeza que essa distância é a distância do telhado em si, se levar em consideração a inclinação, você vai ter um erro de material absurdo, e eu já cometi isso. Na minha primeira obra, eu cotei errado, porque eu era juvenil, porque não tinha ninguém para me avisar, não tinha um Pablo da vida para me dizer, olha, se tem inclinação, pensa nisso, porque na hora que a gente está fazendo uma cotação, a gente está com pressa. Eu fiz a cotação de madrugada, porque o cliente pede para ontem. Então, se tem inclinação, eu vou ter que compensar isso, e eu tenho que fazer um cálculo ali de hipotenusa. Então, por exemplo, como que eu sei que isso ocorre, pessoal? Porque eu tenho a minha planta de minha vista lateral. Olha aqui, ó. Isso aqui que é meu telhado. O meu telhado. Então, se eu estou medindo 9 metros, pode ser que 9 metros seja só a base. Então, se eu tenho 9 metros aqui, o que eu faço? 9 metros aqui e eu tenho aqui... eu pego a diferença desse cara. Então, eu não vou ficar medindo aqui só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, eu pego essa altura do ponto mais alto, diminuo da altura da parede e eu vou ter essa altura aqui. E aí eu vou fechar o meu triângulo. Fechando um triângulo, eu tenho que calcular a minha hipotenusa. Dessa forma, eu vou fazer da maneira correta. Se não, pessoal, eu não estou fazendo o projeto, eu estou fazendo o desenho. Lembrando que projetar é analisar. Analisar é ver todas as condições e tentar tornar isso o mais prático possível, para que durante a instalação não tenha muita dúvida ou não tenha incompatibilidade. A gente vai mostrar isso em uma outra live, né, Jamano? Ou no evento. No evento, né? Que a gente mostra ali as características e faz uma compensação. Acho que é interessante até mostrar uma planilhazinha para fazer isso aí. Deixa eu me lembre aí, por favor. Bom, entendendo isso, ó, olha aqui, pessoal. O telhado é esse. Nesse telhado, Pablo, vamos supor que eu não estou fazendo um aproveitamento do telhado natural. Vamos supor, eu estou aqui analisando o primeiro caso, que é o caso onde eu tenho... Cadê? É o caso onde eu tenho uma malha de captação. E aí eu tenho um SPDA classe 2. O SPDA classe 2 eu vou ter uma mesh, né, com as malhas ali do meu subsistema de captação vão ter 10 por 10. Então 10 por 10. Aí eu teria que vir aqui no meu projeto e não iria colocar 10 por 10, porque mas aqui tá 9, então tá tranquilo. Na verdade vai dar quase 10, né? 9, ó, 9,47 centímetros. Só que isso é a minha base, não é meu telhado. Aí eu tenho que compensar esse ângulo, onde eu posso até calcular uma tangente aí, né? Calcular a tangente eu consigo compensar esse ângulo aí. Então, tendo essa inclinação, fica mais fácil. Compensando, eu vou ter, por exemplo, agora 11, e aí eu fico no dilema. Cara, vamos dizer que compensando essa tangente, ou seja, eu pegando realmente o comprimento real desse telhado aqui, onde eu vou colocar meu condutor, ou barra chata, ou cobre, ultrapasse os 10 metros. E lá na norma eu tenho 10 por 10. E aí, o que eu faço, Pablo? Eu vou ter que criar outro mesh, aí você vai ter que entender e ponderar. Se for uma variação rápida, menor, pequena, e você tentar compensar em dimensionamento, pode ser até que passe. Se não, se for algo em que dá uma diferença, por exemplo, maior que 15, 10%, você tem que utilizar aqui nesse telhado, teria que colocar alguns captores ou mini captores para melhorar ali a dissipação. Então você faria um SPDA que seria híbrido, um SPDA que tem ali uma metodologia de uma esfera rolante e uma metodologia de uma captação por Faraday. Por quê? Porque somente por Faraday eu não tenho ali a minha distância real do meu telhado. Está ultrapassando a distância recomendada pela norma. E aí eu tenho essa problemática. Pessoal, eu trouxe um estudo de caso sem querer aqui,
E já estou comentando algo que muita gente já erra. Tenho certeza que se você já projetou SPDA, você já deve ter errado isso aí. Eu tenho certeza, tá? Se não errou, me desculpa. Que também certeza ninguém tem. Vamos lá, vamos seguir. Ah, Pablo, mostra aí como é que faz. Não é hoje, não. Nós vamos mostrar, que a gente só tá no episódio 5, pô. Vai ter um episódio só para projetos. Esquenta não. Como é que é feito o método da esfera rolante ou esfera eletromagnética? Também depende da classe do SPDA, então vamos manter a mesma classe. Classe 2, raio da esfera de 30. E aí o que você faz? Você vai projetar no AutoCAD, eu falo de AutoCAD porque é o software que você deve usar no mínimo. Então você vai criar uma esfera de 30 metros de raio. E essa esfera você vai girar na edificação. Mas, Pablo, como que eu giro uma esfera numa edificação? Aqui é o exemplo final. Eu peguei a esfera e eu saí girando na edificação. E aonde eu tenho esse ponto rachurado aqui, pessoal, seria a nossa zona 0B. E aonde eu tenho a minha circunferência da minha esfera tocando seria a zona 0A. Então, aqui eu coloquei até um Frank, eu não, tem a imagem um Frank que vai ajudar ainda aqui, né? Então, eu tenho a minha esfera rolante, beleza. Isso aqui no desenho, top, bonitinho esse desenho. Mas na vida real, o que eu tenho que analisar? Na vida real, pessoal, imagina que você tem um projeto como esse, aqui, aquele que nós mostramos anteriormente. Eu tenho uma edificação multifamiliar ou um prédio comercial comum. A chance de você pegar um serviço de projeto e laudo em um prédio como esse é alta. Então não adianta eu vir trazer aqui exemplos que são extremamente fora da realidade comum comercial. Eu estou trazendo exemplos que eu sei que você vai pegar. Aqui tem na sua cidade. Deve ter um prédio como esse na sua cidade. Se tem, então há demanda. Tendo essa demanda, eu vou pensar o seguinte: eu nunca faço um projeto de SPDA só com a vista superior. Anote isso aí. Pô, eu queria tanto que tivesse uma plaquinha. Vamos pensar na plaquinha na próxima, irmão. Eu nunca faço um projeto de SPDA só com a vista superior, né? Nunca faça isso. Por quê? A chance de você errar é de 0 a 10 é 9. Porque você não tem ideia de como é essa vista lateral. Então aqui eu tenho uma vista superior e aqui eu tenho as vistas, né, fachada norte, fachada leste, fachada sul, fachada oeste. Mas, Pablo, como que eu consigo isso? O arquiteto, cara, pede do arquiteto engenheiro civil. Para eles chegarem nisso aqui, eles fizeram essas fachadas. Não tem como. Se não tem, é porque ele não quer passar. Aí tu reclama pro cliente, o cliente vai lá, enche o saco dele e ele pega. Se não, se realmente não tem, infelizmente você vai ter que projetar. Você vai ter que desenhar. E aí eu te aconselho, se você bebe, compra lá uma caixinha de cerveja, coloca uma música que você gosta e separa aí uma madrugada para você desenhar, porque vai dar trabalho. Então sempre peça do arquiteto antes mesmo de fechar o serviço. Você tem as vistas laterais, frontais, porque senão, pessoal, imagina só, olha só, bora falar de dinheiro, irmão. Eu gosto de falar de dinheiro, não é faturamento. Para eu fazer um SPDA, isso aqui é fácil, é rápido, eu faço. Pô, beleza, aqui é rápido, é só pegar a linha e traçar, show de bola, não tem dificuldade nenhuma. Aí você foi e cobrou, não, eu vou cobrar 500 reais aqui. Cobrou 500 reais para fazer o SPDA. Aí fez aqui. Só que, na hora de fazer o SPDA, você começa a ter dúvidas. E aí você tem que apresentar a vista lateral. Não tendo a vista lateral, os seus 500 reais vão ser gastos só em desenhar isso daqui. Então, só para desenhar um negocinho desse que é bem quadradinho aqui, é 500 reais, vamos dizer. Então, você tem que entender qual é o material que você vai receber do seu cliente ou do seu subcliente, sendo que o teu cliente pode ser o fornecedor de outro cliente. Então, cara, me passa vista superior e as vistas laterais em escala para que eu possa fazer a análise correta. Por quê? Olhando aqui, eu consigo fazer uma captação, né? Uma captação por malha de Faraday. Até porque, ainda tendo, mas aqui tem uma inclinação, né, Germano? 10%. Ou seja, eu não posso simplesmente só passar aqui, eu tenho que tomar cuidado com esses 10%. Mas, principalmente, eu tenho que ver qual é o patamar disso, qual é a altura que está esses outros níveis aí. Será que influencia? Sim, se eu tenho, por exemplo, um nível mais alto que esse, eu vou ter que me preocupar
com a relação de material que vai ter aqui. E outra coisa, pessoal, outra coisa importante, na hora que eu estiver fazendo o dimensionamento por malha de Faraday, beleza, mas eu também posso fazer uma simulação por uma esfera rolante. Lembra lá dos 30 metros, né, de raio, lá da norma? Norma me deu classe 2, 30 metros da esfera rolante. Eu venho aqui no meu AutoCAD, né, e crio um círculo de 30 metros. Pablo, como que eu faço isso? Eu vou ensinar isso aqui porque é bem simples. Círculo, coloca aqui, ó, ele já está programado para raio. Ó. Coloquei aqui, eu coloco 30, tá? Lembrando que meu prédio aqui, meu desenho tem que estar em escala. Se não tiver escala, babau, não funciona. E aí eu já tenho o círculo de raio 30. Raio 30, diâmetro 60. Então eu pego esse círculo, pessoal, e eu vou copiando e colando, ou eu vou colocando ele de forma que ele toque na estrutura. E aonde ele tocar esse círculo, provavelmente será o ponto em que o SPDA, em que o raio cairá. Então, por exemplo, aqui, ó, eu pego, copio, venho para cá, pego e copio, sempre buscando 2 pontos. Como é que eu faço? Busque 2 pontos da estrutura. Por exemplo, aqui eu estou pegando um ponto da estrutura e a terra. Ah, não tá legalzinho aqui. Aí você vem, conecta. Tem alguns comandos que eu vou ensinar em uma outra live que você faz isso bem rápido. Mas a ideia aqui é você entender as necessidades e o que isso pode influenciar. Fazendo isso, eu vou girando a esfera e eu tenho que verificar se, olha só, se toda a minha edificação está protegida. Olha só que interessante. Aqui nesse ponto, a esfera rolante toca, mas esse ponto não está protegido pelo nosso SPDA. Então eu posso ter uma descarga caindo nessa fachada e vai dar problema. Que fachada é essa? Se eu só tiver uma única vista, já me prejudica. Mas se eu tenho outras vistas, eu posso tentar encontrar qual que está relacionada a essa fachada. E aí eu faço essa simulação para todas. E no momento que eu faço isso, eu posso até apresentar no projeto essa imagem. E se eu quiser ser mais, né, cuidadoso no meu projeto, eu posso mudar os layers para uma única cor e fazer um tracejamento dessa região interna, indicando que essa região interna é uma zona 0B. E se eu quiser, por exemplo, proteger aqui no meu terraço alguns equipamentos, eu posso colocar um frank aqui em que eu vou subir, né? Se eu tiver um frank, eu vou encostar a minha esfera no ponto da minha cordoalha e no frank, e eu crio uma zona de proteção maior, mais alta. Isso é útil para eu proteger alguns componentes, evaporadora e outros componentes metálicos que vão estar ali na cobertura. E que a gente tem que prever isso também, porque é normal em prédio. Só, a ideia aqui não é a gente projetar, é a gente comentar. Mas olha só como fica interessante. Ó. E aqui, por exemplo, fazendo um SPDA híbrido. Como assim, Paulo? Isso aqui são as barras chatas ou os cabos. Esse X aqui são os suportes, tá? E aqui eu tenho um captor Frank. Mas por que eu coloco um captor Frank? Porque eu vou ter materiais metálicos na cobertura. E esse captor ajuda a elevar a minha zona de proteção 0B, como foi feito aqui, ó, tá vendo? Colocou o captor aqui, ele elevou a zona de proteção, aí você tem que tocar, ficar tudo certinho, e essa região interna aqui vai ser chamada de zona 0B. Ou seja, teoricamente, o que eu colocar aqui nessa região, eu estarei ali protegendo de uma descarga direta, mas não estarei protegendo de uma indução, tá? Então seria ali o caso de analisar a distância de segurança. Pessoal, por isso que é importante, isso aqui já pode estar salvando vocês, né? Então, se gostou da live, tá legal? Comenta aqui, porque a gente vai avaliar. Ah, Pablo, faltou detalhe, não tá. Sim, isso aqui é só um croquis, é só um desenho para você imaginar, tá? Aí a gente não vai disponibilizar não, mas isso aqui é só para você imaginar. E aí você vai colocando detalhe, colocando na prancha e todo aquele trabalho de projeto e AutoCAD para você chegar num resultado final adequado para o seu cliente. Bom, seguindo aqui para a gente não enrolar, falei daqui do captor Frank, lembrando que eu estou falando da esfera rolante. Esse mesmo elemento que eu estou girando na esfera rolante, aqui nesse exemplo, eu poderia também fazer uma simulação para o caso da proteção pelo método Frank. Eu geralmente prefiro utilizar a esfera rolante, porque sempre eu trabalho
SPDA híbrido entre captor, né, Frank e o subsistema de captação por cordoalha. Por quê? Porque eu entendo e a própria boa prática nos diz que esse é o melhor procedimento, é o mais seguro. Pode não ser o mais barato, mas em segurança, se a gente economizar demais, a gente estará sendo omisso e o problema vem. Sabendo disso, como é que funciona aqui o método do Frank? Ele tem limitações, tá, pessoal? Mas o que interessa para a gente saber aqui no método Frank é a gente entender qual é a referência. E lembrando, a referência, o plano de referência, está relacionado a quem eu quero proteger. Se eu quero proteger uma caixa d'água ou um equipamento que está na cobertura, eu quero só proteger esse equipamento, o meu plano de referência é onde está apoiado o equipamento, é a própria laje. E aí eu me baseio para a proteção desse equipamento. Se eu quero proteger o prédio como um todo, o meu plano de referência tem que ser lá o solo, porque aqui eu quero proteger o prédio. Então, quando você for pensar em plano de referência de um Capitão Frank, pense sempre no que eu quero proteger. Isso aqui causa muito erro. É por isso que eu falei que essa live está recheada de oportunidade. Porque esse erro pode ser do teu concorrente. Ou o teu cliente nunca soube disso, nunca soube interpretar. E se você traz essa informação de maneira adequada, ou durante ali uma proposta comercial indaga isso, a chance de você sair na frente aumenta. É por isso que eu gosto de falar em faturamento, pessoal. Porque se você não pensa em como faturar, você não melhora o seu procedimento. Eu sei que você faz as coisas por amor. Eu amo o que eu faço. Mas se eu tivesse liso e tendo que pagar um monte de boleto, eu ia fazer outra coisa, irmão. Mesmo amando o que eu faço, né? Aí eu tô capitalista demais, bicho. Vou beber uma água aqui. Pô, mano, tu não comenta nada, não? Nem ri, pô. Pô, tá foda, vou parar de fazer piada. Como que funciona, então? Olha aí o sinal. Deu um sinal aí, ó. É um sinal. Como que funciona? Eu tenho que olhar para cá primeiro. No meu Frank, segundo a 5419 de 2015, eu tenho limitações. Quais são as limitações? Na altura do meu plano de referência. Não é a altura da edificação, é a altura do plano de referência. Se pelo método Frank eu quero proteger a edificação, é a altura da edificação. Se pelo método Frank eu quero proteger um elemento que está lá na cobertura da edificação, é o plano de referência ali da base onde o equipamento está até o mastro. Porque eu estou tentando proteger só aquele equipamento e para proteger o prédio como um todo, eu vou usar outros métodos. Entenderam a ideia, tá? É por isso que eu gosto de utilizar a esfera rolante, porque ela já leva em consideração tudo isso quase que indiretamente. Beleza? Então aqui, por exemplo, se eu tenho um SPDA classe 2, a limitação da minha altura do meu Capitão Frank no plano de referência vai ser de até 30 metros. Então eu só posso utilizar o Capitão Frank para uma proteção de estruturas que vão estar em até 30 metros. Quando eu tenho estruturas por nível 2, tá? Se eu tenho nível 4, eu posso chegar até 60 metros. Se eu tenho nível 1, até 20 metros. Então, meu nível de proteção vai limitar a minha proteção pelo Capitão Frank. Então, faz total diferença. O cara esquece, passa batido e quer colocar Frank para tudo. Só que a gente percebe que o plano de referência dele é para proteção de toda a edificação. E isso vem causar problemas porque o SPDA dele não está necessariamente protegendo, certo? E aí você, para eu entender como é que vai funcionar, cara, eu tenho que ter a minha altura e o ângulo. A altura vai depender da qual altura eu quero utilizar. Por exemplo, vou colocar aqui, cadê? Esse aqui que tem um Frankzinho aqui. Olha só, se eu quisesse usar esse Frank para proteger toda a edificação, o meu plano de referência estaria aqui embaixo, certo? Aqui embaixo. Então eu venho aqui, cadê a medida? Faz tempo que eu não projeto, Germano. Pessoal que projeta aqui, que dá, ó. F5, né? Olha só, 32 metros. A minha altura do meu... Desculpa, o plano de referência... A minha altura até aqui, meu plano, vai ser de 32 metros. Mas, Pablo, tu tá pegando a altura do captor, sim, porque esse meu captor vai proteger a edificação como um todo. Então, meu plano de referência vai da ponta do captor até o solo.
então eu tenho 32 metros. Se eu voltar lá para minha tabela, SPDA nível 2, ó, olha só, nível 2, SPDA nível 2, eu tenho até 30 metros, ou seja, eu não posso utilizar esse captor Frank para proteger a minha edificação, porque a minha edificação tem 32 metros e meu captor, teoricamente, vai ficar com 32 metros, então ele é limitado. Porém, se eu utilizar um híbrido de captor Frank com gaiola de Faraday, como é essa solução, captor Frank gaiola de Faraday, eu vou analisar agora a proteção de algo que está aqui, ó, de algum elemento que está aqui na cobertura. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma caixa d'água, algo do tipo. Eu quero proteger a caixa d'água com o captor Frank. Então, nesse momento, eu vou usar meu plano de referência, sendo a ponta do captor até a base aqui, ou seja, 3 metros. Então, se é 3 metros, eu posso ir atender a norma. Então, eu vou lá na tabela, classe 2, eu pego essa curva e eu vou tentar chegar aqui nos 3 metros. 2 metros, 3 metros deve estar por aqui, então vai dar ali um grau de 70 graus. Então eu pego 3 metros, ângulo de 70 e eu calculo a tangente para saber qual vai ser o raio. Então eu faço o cálculo da tangente de 70 com 3 metros, que é a altura, e eu vou ter o meu raio. E através desse raio eu crio esse cone e eu posso, por exemplo, fazer uma simulação desse cone para ver se ele atende a zona de proteção desse equipamento. Então, cara, isso aí pode dar um trabalhinho, pode ser bacana ou não, mas sempre lembre-se da seguinte situação: a classe do SPDA vai limitar a minha proteção Frank, dependendo do meu plano de referência. Pelo amor de Deus, o plano de referência depende do objeto que eu quero proteger. Se é toda edificação, eu vou pegar desde a ponta do meu captor Frank, que eu vou decidir a altura, até a minha base da edificação. E aí depois eu vou verificar se está dentro dos limites. Estando dentro do limite, eu vou identificar qual é o ângulo, vou fazer a projeção e depois de fazer a projeção a gente vem e avalia se protegeu ou não. Se não, busca um SPDA híbrido e faz a análise por esfera rolante. É o que eu sempre indico para você não ficar perdendo tempo e chegar numa solução adequada. Isso aqui são só exemplos, tá? E, Pablo, mas aí eu posso gastar muito. Cara, não pensa nisso primeiro. Primeiro busca uma solução. Depois tu vai olhar para ela e fala: onde eu posso eliminar custos? Dá? Não dá? Beleza. Até porque lá no gerenciamento de risco eu já avaliei outros parâmetros importantes. E aqui você vai avaliar parâmetros construtivos. Pessoal, beber uma água aqui, só para analisar aqui. Cara, eu não consigo fazer live em menos de 1 hora. Bicho, é incrível, velho. Irmão, não tem alguma coisa errada comigo. Eu não consigo dar pouco assunto. Era 20 minutos, né? Eu não consigo. Eu tenho que ser menos generoso com vocês. Vocês não estão nem curtindo os vídeos que a gente faz. Olha só. A pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Essas informações podem ajudar no seu serviço? Você acha que isso aqui pode te ajudar? Você acha que isso aqui pode trazer benefícios que a gente falou? Sobre limitações de Frank, sobre métodos de análise. Aqui eu estou falando só de análise, porque o mais importante é analisar. Depois, na hora de você executar, é basicamente domínio de AutoCAD, cara. É criar círculo de desenho, encostar, é o básico do básico, que você em um dia domina o AutoCAD e já consegue fazer. Mas a parte principal é você entender a análise e não os atalhos, mas as vírgulas, tá? Porque se eu não entendo aonde eu posso errar nas minhas exceções e no que a norma deixa de margem ou não, eu começo a fazer um projeto que na verdade é só um desenho. Quando você projeta, você analisa. E aí, por exemplo, se você pegar no futuro algo nesse nível, se dá para ver aí, algo nesse nível, por exemplo, um silo, né, nesse estilo, onde eu tenho uma estrutura, eu tenho ali a própria estrutura do silo, eu tenho aqui as estruturas metálicas, onde eu tenho plataformas, onde tem pessoas, onde eu tenho elevadores e tudo mais. Aqui eu posso fazer um aproveitamento natural da estrutura, mas não 100%. Porque o silo, dependendo do que ele armazena, ele pode se tornar uma área classificada. Então eu tenho que fazer uma análise um pouco mais detalhada, onde eu posso adotar a própria captação natural como o meu parâmetro fundamental, ou eu posso colocar aqui, por exemplo, captores
traçando o método da esfera rolante e colocando toda essa região dentro de uma zona 0B. Desde que eu avalie também, não só numa vista lateral, mas também faço uma avaliação em diagonal, tá, pessoal? Porque a minha diagonal é o pior caso. Isso aí eu vou falar em um dia mais específico. Eu vou trazer esse exemplo para vocês. Certo? Te ajudou essas informações? Antes de eu finalizar para beber uma água, já, mano, roda a vinhetazinha aí e a gente já volta para finalizar essa live. Então aí, pessoal, para finalizar, estou satisfeito com o que eu passei. Hoje a mensagem era essa, era verificar onde que a classe do SPDA iria influenciar no meu dimensionamento. Isso aqui serve para projeto, inspeção, construção. Então você que vai ser um profissional completo, que vai abraçar o leque que está na parte de SPDA aterramento que tem alta demanda, você já está preparado. E se você quer se preparar, se você quer realmente entrar nesse mercado, quer ter essa margem, quer ter esse faturamento ou quer acrescentar esse serviço na sua empresa, lembre-se, não dependa só disso. Coloque esse serviço como sendo um dos pilares. E aí você vai construindo uma empresa totalmente sustentável, porque ela não depende só de um pilar, ela tem vários pilares. E quando a crise bater, um pilar cair, os outros vão sustentar a tua empresa. É essa a minha visão. Gostou dessa visão? Gostou dessa demanda? Quer se aperfeiçoar? Cara, vai aqui na descrição, tem um link desse nosso evento, SPDA Aterramento Experience, do Projeto ao Laudo. É um evento que a gente está preparando com muito carinho, a gente vai trazer muita coisa boa, vai ter material para você. Você vai até ganhar um certificado de participação, né, para você usar em algum lugar que seja necessário, mas o certificado é só, sabe, é o papel. O que mais importa é o conhecimento, a forma com que você vai adquirir a técnica, a teoria e principalmente a metodologia para vender, para faturar, para negociar e para não ter prejuízo com esses serviços. Clica aqui nesse link que está na descrição desse vídeo, se inscreva, compartilhe esse link para alguém, seja, como é que é a palavra? Seja, né, grato, né? Seja grato, cara. Se a gente já te ajudou de alguma forma, passe isso aqui para outras pessoas, porque com certeza a gente pode ajudar outras pessoas. E aí você já vai fazer parte desse ciclo vicioso do bem. Certo? Até o nosso próximo episódio da nossa websérie Lucrando com SPDA Aterramento. E não deixem de se inscrever no nosso grande evento SPDA e Aterramento Experience. É tanto nome com SPDA Aterramento que eu fico confuso. Clica aqui, até a próxima, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilha esse episódio que vai ficar no ar por pouco tempo. Tchau, tchau.